Boa noite a todos do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Meu nome é Almerinda Máximo, eu faço parte desta casa e hoje, a convite da Dalva, eu vim aqui para que nós pudéssemos conversar um pouco sobre a caridade, que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, o item 10, que faz parte das instruções dos Espíritos, e o título é Fora da Caridade não há salvação. Então, para que nós comecemos a refletir, nós vamos ler do livro Jesus no Lar, com psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Néio Lúcio, a página 91, o capítulo é o 20 e o texto, o título é A Caridade Desconhecida. A conversação em casa de Pedro versava nesta noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram evocados e a maioria inclina-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo quanto possível em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulos a quantos se achavam em sofrimento e dificuldades. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que, se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes de assumir feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades do seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes,
chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema e porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então, meus irmãos, diante dessa maravilhosa página que nos fala da caridade moral que todos nós devemos praticar com todo o empenho do nosso coração para que nós consigamos realmente alcançar tudo aquilo que a gente busca para que nós alcancemos essa perfeição relativa que todos nós estamos destinados. Então, através dessa caridade moral que nos foi apresentada nessa página, que nós possamos dar início à nossa caminhada evolutiva, fazendo o que nós pudermos pelo bem do nosso próximo. E assim nós estamos nesse momento elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo o Senhor pela oportunidade de trabalho e de estudo, de reflexão diante das adversidades da vida para com o nosso próximo e para conosco mesmo. Agradecemos a Teresa de Jesus acolhida na sua casa, pedimos ao meu guia espiritual, aos mentores desta casa, aos amigos que me acompanham da espiritualidade, que possam me orientar, me guiar e me conduzir nesse trabalho para que eu seja simples, clara e objetiva, tocando primeiro o meu coração para tocar o coração de tantos quanto forem me ouvir, encarnados e desencarnados. E assim, Senhor, nós pedimos a vossa permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje, agradecendo mais uma vez pela oportunidade, dizendo que assim possa ser, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos dar início à leitura da página do Evangelho, Fora da Caridade Não Há Salvação, que essa página ela nos foi trazida por Paulo Apóstolo em Paris, 1860. E ela começa assim: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Então, nessa leitura já a gente vê a importância que nós temos que ter de fazer a caridade, porque quando nós fazemos a caridade para o nosso próximo, nós estamos fazendo para nós mesmos, porque assim como nós queremos auxiliar o outro, nós somos auxiliados. Muitas das vezes nós nem percebemos, nós nem tomamos conhecimento, a não ser que a nossa caridade seja intencional, ou seja, nós vamos fazer a caridade, mas como uma troca, né? Eu faço o bem para o outro, mas eu também vou querer o mesmo bem. E não é assim, a gente sabe que
Deus ajuda o homem através do próprio homem, então nós não temos a necessidade de ficarmos preocupados se aquilo que nós estamos fazendo nós vamos ter retorno. Não, nós temos que fazer de corações abertos com as nossas melhores intenções, não com a intenção de ganhar algo em troca, porque aí já seria dado como negativa a nossa intenção. Nós temos que ter a intenção de fazer o melhor para o nosso próximo, para que nós consigamos alcançar todas essas benesses que esse nosso irmão da página recebeu, que ele fez ele se empenhou o máximo para poder aplicar a caridade moral, uma vez que ele não tinha condição de praticar a caridade material. Mas a moral ele praticou, que eu acho que é a mais difícil de ser praticada, porque ela exige um controle muito grande para que você não se deixe levar pela crítica, né, pelo julgamento. E isso tudo faz com que nós consigamos domar as nossas más tendências. E assim, fazendo com que olhemos para o outro, dando valor àquilo que ele tem de bom, nós estamos praticando a caridade moral. Então, dando continuidade aqui, ele fala: essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Aí a gente lembra também da caridade que foi feita pelo samaritano, aquele que estava estendido na estrada. Ele parou a sua caminhada, ele foi lá, cuidou dos ferimentos daquele irmão, levou-o a uma estalagem, pagou o estalajadeiro para que cuidasse dele o tempo que ele ficasse fora. Então, isso é um tipo de caridade moral que a gente pode fazer, porque, como todos os outros, ele poderia passar direto, mas ele teve compaixão, porque na realidade a caridade ela nos leva à compaixão pela dor do outro, vai nos levar a nos colocar no lugar do outro, a ter empatia pelo sofrimento do nosso próximo. E é muito importante que nós pratiquemos essa empatia, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Será que amanhã nós não estaremos também precisando, como hoje esse nosso irmão está precisando e nós estamos acolhendo nas suas necessidades? Então a gente tem que pensar, porque assim como acontece com o outro, irá acontecer conosco também. Não é só com o outro que acontecem as coisas e que ele precisa de uma alma caridosa que chegue até ele e o acolha, Então nós temos que lembrar disso, de fazer com as melhores das nossas intenções, com os nossos melhores sentimentos. Então, dando continuidade, levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a percustrar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhes por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Porque aí a nossa consciência vai estar tranquila, porque nós estamos fazendo bem para o nosso próximo, nós estamos trabalhando em nós o que nós temos de melhor, porque não é só a caridade moral, mas é aquela caridade, não é só aquela caridade
pura e simples, mas é a caridade da doação do nosso amor, né? Desenvolvendo esse amor que existe dentro de nós para o outro, para as necessidades que o outro tiver. Isso é caridade. E ele fala, né? Fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Ou seja, não basta que nós não façamos o mal, mas é importante que nós façamos o bem, porque senão nós estamos neutros, né? Nós vamos passar pelas situações, nós vamos ver o nosso irmão passando por uma situação e neutralizando esse sentimento, ficando neutros, sem termos o sentimento de auxílio, de colaboração, de ajudar aquele que precisa ser ajudado, aquele que precisa ser amparado. E é muito importante que nós façamos isso pelo nosso próximo. E continuando. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação, que é o que eu falei. A gente vai ficar parado, né? E achando que está fazendo bem, na realidade nós estamos praticando o mal, porque a gente está parado, sem fazer nada, porque a fé sem obra também ela é morta. É assim como a caridade também, ela sendo morna, não vai levar-nos a lugar nenhum e nem fazer com que nós possamos auxiliar o nosso próximo. E dando continuidade aqui, ele fala: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos, porque a doutrina, ela nos esclarece sobre todos os pontos das nossas vidas, ela faz com que nós tenhamos um entendimento mais profundo da missão do Cristo aqui no plano físico, que foi a missão de amor. Jesus, ele vivenciou e exemplificou tudo aquilo que ele falou. E a doutrina dos Espíritos, ela nos explica com clareza o ponto que nós devemos chegar, né? Onde que nós devemos chegar e qual a moral que nós devemos seguir para que nós consigamos alcançar esse ponto. Então, um desses pontos é a caridade, né? Que nós devemos exercer além da justiça e do amor, que são leis que nós temos que seguir para que nós alcancemos, né, a amplitude daquilo que nós estamos buscando aqui, vivenciando cada dia do nosso plano físico. Então, que a gente possa lembrar disso, porque tudo aquilo que Jesus ensinou foi para que nós tivéssemos um avanço na nossa moralidade, porque todos nós estávamos perdidos e Jesus veio e exemplificou, falou e fez com que nós tivéssemos um entendimento maior, apesar de que muitas ainda das falas de Jesus, muitos de nós ainda não conseguiu alcançar e entender, né? Mas a caridade é um ponto que é fácil que nós entendamos. Nós não precisamos de muita coisa para entender que a caridade é necessária para que todos nós tenhamos uma vida um pouco melhor, com um pouco mais de tranquilidade, que nós possamos sempre lembrar da dor do outro para que a gente possa amenizar um pouco essa dor, né? Através daquilo que nós pudermos fazer. Se não for com os bens materiais, que muitas das vezes é necessário, um alimento, um sapato, um casaco, um cobertor, ainda mais nesse tempo que nós estamos atravessando, essa friagem que nós temos visto no Rio de Janeiro, pela mudança que está havendo também na atmosfera. Se nós tivermos olhos de ver, a gente vai perceber o quanto que as coisas estão sendo modificadas. Então é importante que nós percebamos isso e que nós nos coloquemos no lugar do outro,
para que a gente saiba o sofrimento que o outro está passando nas noites de frio, né? Sem uma coberta decente, sem uma cama. À noite, quando a gente vai dormir, a gente fica pensando, temos uma cama, temos uma coberta, temos travesseiro e o frio está demais. Agora a gente fica imaginando aqueles nossos irmãos que se encontram nas ruas, né, desvalido de qualquer proteção sobre o seu corpo, né, e sem nenhuma coberta, muitas das vezes, sem um agasalho, sem uma meia, sem uma touca para aquecer sua cabeça. Então a gente fica pensando, se nós tivermos condições, vamos até lá e auxiliemos, levemos um cobertor. Muitas das vezes a gente nem tem, né? Mas junto aos nossos familiares, vamos ver se nós conseguimos angariar, né, esse material para que a gente possa levar até esses nossos irmãos, para que eles tenham o mínimo de cobertura, porque o amor de Deus aquece os nossos corações, como o amor de Jesus também. Mas é importante que a matéria seja coberta, né, protegida do frio que tem feito. E aí, dando continuidade, ele continua, né? Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos, quando praticam a caridade, são discípulos de Jesus, sem embargo de seita a que pertençam, ou seja, não é necessário que nós saibamos qual é a religião do nosso próximo, saibamos apenas que ele está fazendo o que Jesus ensinou. E, como eu já falei, quem nos prescreve essa receita de caridade é o Paulo, o apóstolo, em Paris, 1860. Então, a gente vai até o Livro dos Espíritos para que a gente possa ver, né, os caracteres de um homem de bem. É a questão 918, onde Kardec pergunta aos espíritos: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Aí os espíritos responderam: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Aí Kardec faz aqui uma observação para que nós possamos entender melhor a resposta dos espíritos e fala assim: verdadeiramente o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara lhe fizessem. Possuído do sentimento da caridade e do amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe outorgou, ou seja, se Deus lhe concedeu o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus que lhe deu também lhes pode retirar. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar um moral e não para os esmagar com o seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa de indulgência
de outros e se lembra destas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que como houver perdoado, assim será perdoado. Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. Então, quando a gente segue todos esses preceitos indicados por Jesus, nós estamos fazendo a caridade que Jesus nos mostrou, né? E estamos domando as nossas más tendências, porque na realidade a gente domar as nossas más tendências é uma coisa bastante complicada. É difícil se nós a temos já sem prestar atenção nelas, mas é importante que nós nos esforcemos para domar essas más tendências e fazer pelo nosso próximo aquilo que nós queremos que nos seja feito. Ou seja, praticando a caridade em todas as suas possibilidades, tanto a material, se nós tivermos condições, mas principalmente a moral, orando por aqueles que necessitam de oração, fazendo uma visita, isso tudo é caridade moral, visitando aqueles que estão adoentados em casa, nos hospitais, se nós pudermos fazer essa visita, que nós façamos, orando por alguém, emitindo bons pensamentos nas situações em que essa pessoa se apresenta. Quando a gente sabe que alguém está no hospital, a gente ora por essa pessoa, pedindo à espiritualidade que lá esteja, amparando-a nas suas necessidades. Isso é caridade também. Então, que nós pratiquemos a caridade em todos os sentidos que ela nos propõe praticar, né? E assim, nos esforçando para cada vez mais a gente fazer pelo nosso próximo aquilo que nós queremos que o próximo nos faça. Aí pedindo a misericórdia de Deus, quando nós não pudermos, no caso, estar presente, que possamos fazer à distância uma prece, pedindo a misericórdia de Deus para aquela situação que está sendo apresentada. A caridade, ela se compõe de um olhar, né, de um olhar de carinho, de uma palavra, de emprestar o ouvido para o nosso irmão, quando há necessidade de desabafo da parte dele. Quando a gente vai dar um abraço em alguém, isso é uma caridade que nós estamos praticando. Levando uma palavra de conforto àqueles que se encontram em desespero, fazendo uma oração, isso tudo faz parte da caridade que Jesus veio nos mostrar. Não julgando, que é o principal, quando a gente for em algum lugar, que a gente se depare com alguma situação, que aquilo vá nos chocar, porque isso pode acontecer, mas não façamos julgamentos, porque nós não sabemos o que desencadeou aquela situação. Então, entremos em oração, pedimos a misericórdia de Deus e força para que nós não critiquemos, para que nós não sejamos maliciosos, para que nós consigamos fazer aquilo que nós temos que fazer, mas sem julgar o nosso próximo, sem achar que ele poderia fazer dessa ou daquela maneira, de maneira nenhuma, porque cada um vai agir de acordo com a sua necessidade e com as suas tendências. Então, ajudemos, mas sem criticar, sem direcionar com a ajuda que nós estamos dando o que o nosso irmão deva fazer ou deixar de fazer, porque isso não é caridade. Realmente isso passa a ser uma intromissão na vida desse nosso irmão. Se nós estamos ajudando, se a nossa intenção realmente é colaborar, nós temos que fazer com que ele receba
aquela caridade, mas que ele faça aquilo que melhor prover a ele fazer, sem críticas, né, sem censura. Façamos a nossa parte, mas sem que julguemos, sem que nós tenhamos o direito de direcionar aquela ajuda que nós estamos dando. Porque quem sabe da sua vida, né? Quem sabe da vida desse irmão é ele próprio. Então, ele vai fazer uso daquilo que nós estamos dispondo para ele da melhor maneira que ele acha que deva fazer. E Deus sabe de cada um de nós, Deus nos conhece profundamente, assim como Jesus também, que Jesus nos conhece porque já passou por todas as situações que nós estamos atravessando, Jesus já atravessou também. Então, o conhecimento dele sobre nós é muito profundo. Então, ele sempre sabe o que vai nos nossos corações, nos nossos pensamentos, quais são as nossas intenções. Então, façamos o que precisarmos fazer de corações livres, né, sem segundas intenções. Passamos realmente por amor ao nosso próximo. E assim, meus irmãos, nós vamos terminando esse nosso estudo. Ficou curtinho, mas eu acho que ficou bem claro a caridade que Paulo, o apóstolo, veio nos trazer, né, nas instruções dos Espíritos, mostrando-nos como devemos praticar a caridade, o que podemos fazer pelo nosso próximo, e fazendo pelo nosso próximo, nós estamos fazendo por nós mesmos. Então, assim, nós estamos nesse momento elevando os nossos pensamentos a Deus, Senhor, agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo aos Espíritos que aqui vieram me auxiliar nessas palavras, para que o estudo tenha ficado simples, claro e objetivo. Pedindo também, Senhor, por todos os nossos irmãos que se encontram nesse momento em dificuldades, seja da saúde física, seja da saúde moral, seja aqueles irmãos que se encontram nas ruas, os irmãos que se encontram nos orfanatos, nos sanatórios, nos manicômios, nas cadeias, nas penitenciárias, aos nossos irmãos, Senhor, que ainda se encontram adormecidos no mal, para que eles busquem a mesma oportunidade que nós estamos buscando. Que Maria toque os seus corações, pelos nossos irmãos que se encontram desesperados, estão ceifando as suas vidas, Senhor, que eles sejam acolhidos na Tua misericórdia, e pelos Espíritos que têm a possibilidade de acolhê-los, para que eles compreendam a gravidade dos seus atos, Senhor, mas que eles tenham a sua complacência, o seu amor e a sua misericórdia pelo ato cometido. Abençoa ainda, Senhor, a todos os nossos irmãos que estão dando até breve aos seus amores, e fortaleça cada família que está passando nesse momento por essa dor. E assim, Senhor, nós vos agradecemos por essa oportunidade e pedimos, Senhor Jesus, para que permaneça conosco em todos os momentos das nossas vidas, para que nós tenhamos a força, a fé e a coragem de enfrentar cada desafio que nos são apresentados, pedidos por nós mesmos. E assim, Senhor, que Nossa Senhora também possa cobrir a multidão com seu manto de amor e de misericórdia, fazendo com que nós possamos, todos nós, aqueles que estão adormecidos, aqueles que já estão buscando o caminho luminoso que Jesus deixou, para que nós acertemos mais do que erremos. Muito obrigada por essa oportunidade, obrigada aos Espíritos que me acompanharam, que me intuíram, que assim possa ser, graças a Deus. Obrigada.